Olá, pessoal. Henrique na área, tudo bem? E hoje uma entrevista super especial com a Ana Fernanda. Vou pedir para a Ana Fernanda se apresentar. Ela é, entre outras coisas, atriz, mas ela vai falar melhor sobre tudo que ela é. E vou pedir para ela também dar uma mensagem, porque hoje é um dia muito especial. Estamos gravando na terça-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. E essa conversa vai ao ar domingo, dia 13, né? 13 de março. Nós estamos gravando no dia 8, então... Ana, seja bem-vinda. Pode falar nessa palavra inicial que você quiser, se apresentar e dar o seu recado para as mulheres guerreiras desse país, desse mundo. Né? Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Obrigada pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. É sempre importante e bom a gente estar falando sobre o que a gente faz, principalmente quando a gente acredita, né, no que se faz. Bom, eu sou a Ana Fernanda, sou coordenadora do coletivo, uma das coordenadoras do coletivo teatral em La Barca, Jornadas Teatrais. Sou atriz, sou pesquisadora, historiadora, figurinista e arte educadora. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Não, é isso. Bom, eu trabalho com o coletivo desde 2014, sou atriz formada pela Escola de Teatro Martins Pena. Trabalho desde 2014, desde 2017, na verdade, com teatro documentário. E desde então faço uma pesquisa sobre o feminino e sobre mulheres. Então, estar hoje gravando essa conversa no Dia Internacional da Mulher é uma feliz coincidência. Por isso, também te agradeço por essa coincidência e por essa oportunidade, porque é importante a todo o espaço que se faz, que se constrói a uma mulher para que ela fale, é de extrema importância. Principalmente porque nós ainda, infelizmente, vivemos num mundo que é pautado pela voz masculina, pela experiência masculina. Então, um espaço que se abre para que uma mulher ocupe com a sua própria voz é muito importante. Então, esse espaço hoje é importante para mim e que seja também um espaço aberto a tantas outras mulheres, artistas, pesquisadoras, educadoras, para que elas tragam as suas experiências e falem sobre as suas abordagens. Legal, Ana. Olha só, eu estou com um texto aqui de auxílio e você falou da Enlabarca, né? A companhia teatral. E vocês têm uma trilogia documental chamada A Voz dos Anônimos, que se compõe das seguintes peças: Antônio de Gastão, Memória é Trabalho, Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, e A Casa e o Mundo Lá Fora, Cartas de Paulo Freire para na Tercinha. Essas peças se constituem no teatro documentário, né? Eu gostaria que você explicasse para o público que está nos assistindo o que é o teatro documentário, questão 1, e questão 2, qual é a diferença dele para o teatro tradicional dramático, né? Que é o teatro que conhecemos. Sim, sim. Bom, primeiramente, para a gente falar em teatro documentário, a gente precisa dar um passinho atrás e falar sobre o teatro épico. E aí fazer um contraponto em relação ao teatro dramático, né, que é o teatro que a gente mais bem conhece. Uma das principais referências para o teatro épico é o dramaturgo alemão Brecht, que rompe com uma estrutura de um teatro hegemônico, de um teatro burguês, que é o teatro dramático. O teatro dramático ele trabalha com uma lógica de caixa cênica, com questões sociais que estão ligadas por meio de uma lógica de construção, de criação de personagem, trabalha com identificação emotiva, com drama, né? E é uma vertente teatral que a gente conhece muito bem. A gente liga a TV e a gente encontra o drama, né? Por mais que a gente possa não conseguir especificar uma coisa ou outra, ou dar nome, mas a gente sabe o que é o drama, o teatro dramático, né? Já o teatro épico, que na verdade, o teatro documentário ele é uma vertente do teatro épico, né? Então, o teatro épico, documentário, ele não trabalha com essa mesma lógica de construção de personagem, e sim com a lógica de um ator narrador, com o princípio de um ator narrador. A ação histórica do personagem, ela não é uma ação dramática,
ela é uma ação histórica, ela é uma ação que é historicizada, ou seja, ela está em relação com o mundo e no mundo. E uma das coisas que o teatro épico me salta muita atenção, em contraponto ao teatro dramático, é porque ele trabalha com uma formação de um novo público, onde ele leva questões sociais, políticas, para a cena e possibilita ao público entender aquilo e se entender como transformador. Ele coloca o homem num processo que ele é capaz de se transformar. E, principalmente, onde ele coloca o público como quarto criador da cena. No teatro dramático, o público ele é um voyeur daquilo que ele assiste, né? Ele está ali sentado, confortavelmente sentado, dentro de um ambiente que é propício para que ele se acomode e assista, apenas assista. Já no teatro épico, ele é convidado a participar, a criar, não necessariamente a estar dentro da cena enquanto corpo físico, né? Mas a participar da construção daquilo. E um dos pontos que às vezes a gente escuta muito em relação ao teatro épico, inclusive já ouvi até de alguns alunos, no teatro épico a gente não chora, né? Tipo, a gente não tem choro no teatro épico. O teatro épico ele não combate emoção, mas ele leva você, o público, ao raciocínio do porquê que você está chorando, ou que você se emociona com algo, que você ri com algo. Você não ri por rir, você não chora por chorar. Mas você sabe o porquê que aquilo aconteceu, né? O teatro documentário ele é uma vertente do teatro épico. E ele trabalha com fontes históricas, né? Então, o que são essas fontes históricas? Cartas, documentos, teses, dissertações, fotos, enfim. Porque o objetivo do teatro documentário é documentar um assunto. Então, todos esses tópicos que eu trouxe aqui rapidamente, eles estão presentes no teatro documentário, porque ele é uma vertente do teatro épico. Ok. Mas para a gente conseguir, acho que é uma forma de tornar concreto isso, e não só ficar falando pontos, é trazer a minha experiência. Acho que é a forma que a gente pode mais enxergar e entender, né? Tudo isso. Então, eu tive uma formação dentro de uma escola dramática, desde o início, onde eu comecei a fazer teatro. Porque é aquilo, o drama está presente na nossa vida. Assim, é o que mais chega e que chega de uma forma mais fácil assim, também. Então, entender o teatro dramático, ele faz parte de um começo para mim, e com o tempo eu fui desconstruindo o que eu sabia, o que eu conhecia, e construindo a partir do que eu acredito como artista, como mulher de teatro. Então, tudo isso que eu falei, que eu vou falar, é em relação à minha experiência. E quando hoje eu digo que eu trabalho com teatro documentário, é porque essa tradição, para mim, faz mais sentido dentro do que eu acredito hoje. O que não significa que eu nunca mais vou trabalhar fazer outros trabalhos. Exatamente. Ou que eu nunca vou trabalhar com teatro dramático. E nem que uma tradição é melhor ou pior do que outra. A gente vive num mundo que possibilita escolhas. E a gente tem possibilidades, né? Cada um trabalha com aquilo que melhor dialoga com o que você acredita. Pode falar. Hoje, para mim, é o teatro documentário, é o teatro épico. Não significa que daqui a um tempo eu não possa trabalhar com teatro dramático. Mas é claro que a minha abordagem em relação à criação de um personagem, ou a um texto dramático, ela vai ser diferente. Ela não vai ser melhor nem pior, mas ela com certeza vai ser diferente. Eu ia perguntar por que hoje a companhia escolheu trabalhar com o teatro documentário, né? Tem uma frase que surgiu na minha pesquisa quando eu entrevistei o Bruno Peixoto, que também faz parte da companhia, do Peter Denz, que ele fala que o teatro documentário toma lado, né? Toma partido. Gostaria que você explicasse essa frase e dissesse por que hoje o teatro documentário, né? E não outros, né? Bom, o teatro documentário, a gente começou a trabalhar com ele em 2014 com o Antônio de Gastão.
Foi a primeira experiência. Na verdade, o Bruno já tinha tido uma experiência um pouquinho antes com um solo narrativo, O Homem Sem Importância. E aí foi ele que trouxe para o coletivo essa experiência. E aí a gente se debruçou sobre essa tradição, né? E foi construindo. Na verdade, a gente não decidiu de uma hora para não. Agora nós vamos trabalhar com o teatro documentário. Não foi exatamente assim. A gente foi entendendo o que era e, nossa, isso aqui faz muito mais sentido para a gente enquanto artista do que pegar um texto teatral dramático, um texto teatral dramático e adaptar, ou enfim, né? Ou continuar trabalhando com os contos como a gente antes já tinha trabalhado, né? Que foi o que aconteceu nos outros processos, como o Estudo para Pequenos Mistérios, os solos, que a gente vai falar, mas que partiam de contos, né? Então a gente tinha outra ferramenta em mãos assim, para a gente estar trabalhando. E o teatro documentário, ele é um teatro político. E isso faz com que a gente entenda a nossa posição enquanto artista também de uma forma política. E quando o Peter Weiss diz que o teatro documentário toma partido, é porque tem um lado. A gente precisa fazer escolhas. E sim, a gente faz escolhas e a gente toma partido sim. E é isso que essa tradição e que o nosso teatro faz, que as nossas produções fazem. Elas tomam partido, elas têm um lado, elas não estão no meio do caminho. Claramente, o nosso coletivo ele tem um lado, sim. Em todas as nossas produções, o público vai ver isso. E o que a gente leva para a cena são possibilidades de diálogo. Né? Quando a gente coloca o público como quarto criador, é justamente para isso. Vamos debater e vamos conversar e vamos tentar transformar isso juntos, a partir de uma análise crítica sobre determinado assunto. No Antônio de Gastão, a gente traz a vertente da cultura popular. No Lugar de Cabeça, a gente traz a luta antimanicomial. E na Casa e o Mundo Lá Fora, Carta de Paulo Freire para Ana Tercinha, a gente vai falar de educação pública e de um processo de educação que foi interrompido com o golpe de 64. Então, quando a gente diz que o teatro documentário toma partida, é porque ele tem um lado, sim. Entendi. Agora, a começar a falar sobre o seu trabalho com o feminino, antes dessa trilogia, né, você trabalhou com solos Substância Feminina. Você fala um pouquinho para a gente desse trabalho? Então, Solos é filho do Estudo para Pequenos Mistérios, que é filho do espetáculo Pequenos Mistérios, que foi uma dramaturgia feita a partir de um conto do livro dos Pequenos Mistérios, que é do Bruno Peixoto, em cima de um conto que a mulher conversava com a lua. Então, a gente fez um espetáculo, uma cena curta, depois voltou a fazer um espetáculo de novo. Na minha peça de formatura, na Martins Pena, eu trabalhei com contos do Gabriel Garcia Marques. E eram adaptações de vários contos fantásticos, com um pouco da história de cada ator. Então, era um pouco documental nesse lugar, né, biográfico. E aí, o Solos, ele também está nesse lugar. Tanto é que o flyer de divulgação do Solos são várias fotos de mulheres da minha família. Porque eu estava num momento onde eu queria falar sobre essa mulher que na peça criava uma linguagem para falar, né, com a lua e aí com o mundo dela. E eu trazia também a minha linguagem. E a minha linguagem passa pela minha história, passa pelas mulheres da minha família, passa pelas mulheres da minha vida. Então, o Solos, ele fala sobre essa questão do feminino a partir de um conto e a partir da história da própria atriz. Sim. Eu vou passar para Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, e aí vou pedir para você uma permissão para fazer a leitura de um texto que está num artigo sobre essa peça no site do grupo, né? Eu vou deixar linkado para quem quiser assistir, quiser entrar, o site do grupo, tá? Que é maravilhoso, o Ela Barca Jornadas Teatrais, né? Deixa eu ler aqui, Ana, só um instantinho. Olha só. Por que a loucura? É uma peça que fala da loucura, né? Lugar de cabeça, lugar de corpo. Por que a loucura? Por que o louco? Por que a mulher?
Ao iniciarmos o processo de pesquisa sobre a loucura, muitas histórias de mulheres começaram a surgir. Não pode ser o acaso, e sim o reflexo de uma cultura social que abafou e tentou calar a presença feminina na história, e que, paradoxalmente, é a mesma ação que enaltece a força da mulher. Né? Histórias que continuam existindo e resistindo apesar do tempo. E aqui eu vou destacar esse parágrafo que eu vou ler, que é o seguinte: considerando prontuários dos séculos XIX e XX dos hospitais psiquiátricos do Rio de Janeiro, os motivos de internação das mulheres, né, variavam entre a mulher que se separou do marido, mulher que não aceitou o noivo escolhido pela família, mulher que escrevia livros, mulher que engravidou, mulher que desobedeceu o pai ou o patrão, mulher que cantava demais, ou até mesmo casos em que o marido decidiu ficar com a amante e, por isso, internou a esposa num hospício. Então, olha só, eu achei esse texto muito impactante, né? Porque século XIX e XX foram épocas muito machistas. E as mulheres que não se enquadravam no status quo, elas eram colocadas de lado e geralmente iam parar nesses lugares, né, nos manicômios. Como é que foi para você descobrir esse universo? Bom, eu vinha numa pesquisa sobre feminino, né, desde o Solos. E aí, quando a gente começou a pesquisar o Lugar de Cabeça, a gente faz com uma outra atriz, que é a Daniela Oliveira, e essa pesquisa, enfim, a gente começou de uma forma mais geral, né, pesquisando sobre a loucura, e foi descobrindo essas situações, essas mulheres. É claro que, por exemplo, a Estamira Gomes de Souza, a gente já conhecia, já sabia, né? Mas foi no processo do Lugar de Cabeça que eu particularmente conheci a Maura Lopes Cansado, que é uma autora que passou um tempo também dentro de manicômio, e a Estela do Patrocínio, que é uma mulher preta que passou 50 anos dentro de um manicômio. Nossa. Poeta que passou a vida inteira dentro de um manicômio. E E assim ela como ela, deve ser esse tantas. caso que ela não se enquadrou, né? Ela deve estar Exatamente. nesses casos que eu li, né, Ana? Sim. E assim como ela, né, a Maura é uma situação diferente, porque ela passou um tempo, e aí não entram só questões feministas, mas não entram só questões de gênero, desculpa, mas entram questões sociais, políticas, enfim, que fazem e que ajudam para que algumas mulheres, né, e aí eu acho que é importante dizer, quando a gente diz feminismo, né, o feminismo de uma mulher preta, ele vai ser diferente de um feminismo de uma mulher branca. E aí, nesse sentido, a experiência da Maura é diferente da experiência da Estela, porque também tinha uma questão de classe que era completamente diferente. A Estela passou 50 anos a vida inteira praticamente, dentro de um manicômio. Né? E assim como ela, tantas outras mulheres passaram por essa experiência também. Experiências essas que foi exatamente isso que você leu agora. E isso a gente encontrou, assim, trabalhando com o teatro documentário, a gente se debruçou sobre os arquivos do Unise, sobre prontuários. Inclusive, o Hospital Unísio da Silveira tem um centro de memória que é muito interessante, onde onde tem uma exposição, não sei como é que está funcionando agora por conta da pandemia, enfim, né? Mas eles têm um centro de memória onde alguns documentos são disponibilizados e quando a gente se debruçou sobre isso, foi um choque. Porque, assim, uma coisa é você saber que aquilo acontecia, outra coisa é você encontrar um prontuário que diz que uma mulher foi colocada dentro de um manicômio porque ela se separou do marido ou porque ela ficou grávida na adolescência, enfim. Se debruçar, encontrar isso é sempre um choque quando a gente encontra depoimentos, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, foi importante na construção e no entendimento de toda essa experiência. Falar sobre a loucura, é importante, e dois, é perigoso para o ator e para o público. Falar sobre a loucura é importante. É importante. É perigoso para qualquer um. Seja ator, seja público, seja, enfim. Vai ser perigoso para qualquer um.
Mas se a gente tiver como perigo uma lógica dentro de um teatro dramático, talvez ela possa ser mais perigosa porque você se envolve de uma forma que você não pensa, tanto para o espectador quanto para quem faz. Quando você entende e pensa de uma forma crítica sobre isso, não que não seja perigoso, mas você constrói relações de outra forma. Então, perigoso vai ser independente da abordagem que você tiver, depende do posicionamento que você vai ter em relação a isso. Sim. Ana, eu também assisti agora no YouTube do Em La Barca. Tem Henrique, vários... desculpa te cortar. Deixa eu falar uma coisa sobre o lugar de cabeça. Aproveitar para dar uma dica. A gente pode disponibilizar também na descrição do vídeo, que é o Lugar de Cabeça, Lugar de Corpo, Lugar de Memória, que é a Jacuba 2. É uma revista sobre essa experiência que a gente fez no NISE. É uma experiência, um trabalho muito, assim, muito bom, onde a gente se debruçou sobre a experiência, onde a gente fez entrevista com trabalhadores da saúde, para poder construir essa revista, e ela está disponível tanto no site do coletivo, de forma gratuita, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, não só sobre o trabalho, mas sobre essa questão das narrativas femininas a partir dessa lógica das mulheres que passaram por essa experiência antimanicomial. Eu acho o trabalho de vocês muito interessante, muito importante, sabe, Ana? Porque a trilogia chama-se Voz dos Anônimos, né? E a gente tem muitas narrativas e poucas narrativas entram nas chamadas narrativas oficiais, né? Na história oficial, que é contada, via de regra, por homem branco, né? Sim. Então, quando se fala de mulheres, e mulheres pretas, e mulheres que ficaram 50 anos no manicômio, qual a história de vida dessa pessoa? O que essa pessoa tem para contribuir? Qual a experiência de vida dessa pessoa, né? E essas vozes, elas são, na maioria dos casos, esquecidas. E o trabalho de vocês é um trabalho de resgate, né? Isso é muito legal, Ana. Parabéns mesmo. Mudando um pouco de assunto, não tanto, continuando falando da Ela Barca, eu reassisti o documentário Senhor Gabriel. Assisti hoje, fiquei emocionado pela segunda vez. Né? É um documentário de 28 minutos que fala sobre a Casa da Flor aqui em São Pedro da Aldeia. Vou deixar o link desse documentário na descrição do vídeo. E aí eu gostaria que você falasse qual a sua participação no documentário e falasse sobre a sua terra, né, que é São Pedro da Aldeia, e como foi, por que é interessante resgatar a história do senhor Gabriel, um homem preto, né, centenário, ele morreu com mais de 100 anos, né, que fez com as próprias mãos a Casa da Flor. Então, um homem didata, né, que aprendeu a ler e a escrever já depois de idoso. Sim. E um homem... qual a importância de resgatar o senhor Gabriel? Então, a história com o seu Gabriel começou com Jacuba 1, né, que foi o primeiro volume da revista Jacuba, que é Teatro, Memória e Cultura Popular. Quando, na época, o Bruno dava aula de teatro em Cabo Frio, eu dava aula em São Pedro, e dentro de uma pesquisa sobre a Casa da Flor, isso foi quase ao mesmo tempo, assim, mas a gente se deu conta de que os estudantes não conheciam a casa e não conheciam o seu Gabriel. Alguns já tinham ouvido falar, sabia quem era, ou morava perto, mas o desconhecimento era uma forma muito presente, assim. E aí isso me impactou. E como assim, né? Esses adolescentes, esses jovens, esses adultos, eles moram aqui e eles não conhecem a própria história. Ou seja, eles conhecem uma história oficial, mas não conhecem esses outros meandros da história. Então, o que está acontecendo? E aí veio a possibilidade de fazer a Jacuba. Isso foi em 2020. E em 2021, a gente fez um certo Senhor Gabriel. E aí já foi um segundo passo dentro dessa pesquisa em cima da Casa da Flor. E uma das questões, quando a gente fez a revista, não era exatamente falar sobre a Casa da Flor, mas era falar sobre o seu Gabriel. Porque a Casa da Flor, se a gente digitar hoje no Google, a gente encontra muita coisa.
Primeiro a gente encontra a casa, primeiro a gente vê a casa e depois a gente vê o seu Gabriel. E aí o nosso objetivo, tanto com a revista quanto o documentário, era trazer o seu Gabriel para frente da Casa da Flor e mostrar esse homem que está por trás de uma obra. E aí, com o seu Gabriel, a gente trouxe a vida dele, a vida de um homem preto, filho de ex-escravizado, que construiu a sua casa ali no bairro do Vinhateiro, que é uma área periférica, uma região periférica de São Pedro, sem qualquer tipo de recurso, e que era comparado à obra de um artista catalão, para fazer referência à obra dele. Então, e o seu Gabriel tinha cadernos de apontamentos, né, onde ele escrevia tudo o que acontecia, o que ele ganhava, o que ele perdia, enfim, tudo. Né? Ele documentava tanto a vida dele quanto a vida do bairro. E isso era um material incrível, assim, como que uma pessoa que aprendeu a ler e a escrever já depois de uma certa idade, já com uma criança, né? Ele foi uma criança de 6 anos que ajudou ele a aprender a ler e escrever, e ele tem cadernos de apontamento sobre isso. Isso é incrível. E isso era um material incrível, assim, para a gente estar... Tem uma coisa curiosa que me chamou a atenção no documentário, Ana, e que pode parecer uma coisa simples, né? Mas eu acho uma coisa muito estratégica, o respeito que vocês tiveram com isso. Porque o senhor Gabriel, claro, tinha um jeito muito próprio de escrever e de se apropriar da língua portuguesa. E vocês respeitaram o jeito dele escrever na legenda, o jeito como ele escreveu no caderno e o jeito como os atores falaram as coisas que ele escreveu. Com o português dele, eu achei isso tão respeitoso, sabe? Respeitar a história daquele homem, tipo assim, o jeito dele que ele se apropria da língua portuguesa é o jeito dele, fala muito de uma ontologia que é dele, de um modo de ser e de estar no mundo que é dele, né? E que é de muitos brasileiros, né? Porque às vezes a regra exclui, né? Vamos colocar assim, o português normativo, a gramática normativa, ela exclui, né? Quem é usuário dessa gramática correta e quem não é. E no documentário vocês fizeram exatamente o contrário, né? Vocês incluíram o modo como o senhor Gabriel se apropriou da língua portuguesa. Eu achei isso sensacional. Tem uma coisa que a gente descobriu quando, assim, logo que a gente pegou os cadernos assim para ver, né, e para selecionar aquilo que entraria no roteiro, enfim. Porque o seu Gabriel fala desde o núcleo do bairro, sobre o que ele ganhava, o quadro que ele ganhou, a fotografia que ele ganhou, o vaso quebrado que ele ganhou, ou a galinha que morreu, o cachorro que morreu, até o comunismo no Brasil. Quem foi o presidente do ano tal? Quem foi o presidente do ano tal? Então, e aí os cadernos mostravam que ele não era uma pessoa que estava perdida no seu tempo. Ele não estava isolado. Ele estava super antenado, né? Ele estava super antenado. E quando a gente pegou os cadernos, quando você lê, assim, lê na sua cabeça, era mais difícil. É bem mais difícil. Há algumas coisas de você entender. Agora, quando você lê em voz alta, é porque ele escreve como fala. E não como escreve mesmo. Então, quando você lia em voz alta, você entendia melhor do que quando você lia para você. E isso foi uma das coisas que a gente sempre quando você encontrava algum tipo de relato sobre o seu Gabriel, ou os apontamentos que estavam no caderno, eles eram corrigidos, né? Inseridos dentro da norma culta. E não tinha como corrigir nada. Porque aquilo era a forma como... Era dessa forma que ele se expressava e se entendia no mundo. Não existe. Se o seu trabalho corrigisse o português do senhor Gabriel, você estava retificando o senhor Gabriel. Aquele seria outra pessoa, não o senhor Gabriel. Totalmente. Eu achei o documentário fenomenal. Sugiro muito que o povo que está assistindo aqui a gente assista também o documentário, está na descrição o link. E uma coisa que me chamou a atenção foi a marchinha feita em 84 pelo Império, que foi uma das portas-bandeiras para que se tombasse a casa, não foi isso, Ana? Exatamente. Eu achei a letra da marchinha e tipo assim, o ator
o Daniel Arme cantando a marchinha a capela. Eu fiquei emocionado pela segunda vez quando eu assisti. Pela segunda vez. Eu chorei pela segunda vez, né? Quando eu assisti a segunda vez. Mas É muito emocionante. É muito bonito. o samba teve um papel importante dentro do tombamento da casa, né, pelo ENEPAC, dentro de todo o movimento que teve para o tombamento, conservação da casa. Foi um movimento importante, assim, né? Foi uma ação importante dentro de todo o processo de tombamento. Toda essa história do seu Gabriel, inclusive esses dias eu estava olhando um material e encontrei um jornal que é de 79, uma das primeiras, enfim, matérias assim que saíram sobre ele, que foi uma foto da Anita Mureb e um artigo da Amena Mayal, onde ela fala sobre o seu Gabriel, e aí tem uma foto dele, assim, um senhorzinho de chapéu, e a casa atrás, né? Enfim, o documento é muito antigo, então já está um pouco amarelado, mas uma das primeiras fontes, até que a gente teve acesso, assim, dentro de toda a pesquisa sobre ele, onde foi o pontapé inicial dentro desse processo de tombamento da casa. É claro que depois tiveram várias figuras importantes, né? Dentro desse processo, mas foi aí que foi o pontapé inicial, e o samba faz parte de tudo isso. Assim. Numa das falas dos atores, o Fábio MC, ele fala assim que o seu Gabriel era uma pessoa de pequena estatura, né? Mas que ele era um homem gigante, né? Que ele construiu uma realidade, né? Ele compôs, como você fala, ele bordou, né, aquela casa com a mão, né? Pegando as coisas que ele ganhava, que ele recolhia. Então, tipo assim, ele fez uma obra de arte e deixou um legado, né? Eu estou estudando, Ana, eu estou formando agora para filosofia, professor de filosofia, e eu estou estudando uma disciplina que se tornou obrigatória, e eu acho essa disciplina muito estratégica, é uma lei de 2003, que é a História e Cultura Afro, né? Afro-indígena. E o professor começa com a seguinte indagação: por que uma história da cultura africana e indígena? Porque a história oficial é europeia, e a história que parece, né, nos materiais didáticos e na escola é sobretudo europeia. De um tempo para cá, de uma década ou 2 décadas para cá, é que se está se inserindo e se estudando conteúdo sobre o continente africano. O continente africano não é uma terra de bárbaros, né, como se costuma supor, né? Tem uma história rica naquele lugar, não é um lugar sem história, né? E os afrodescendentes também não são um povo sem história nesse país. Então, tipo assim, trazer a história do seu Gabriel é uma contribuição muito grande, cara. Sim. Sim. Quando a gente ouvia falar, enfim, sobre a Casa da Flor, sobre o Gabriel, inclusive numa das matérias de uma emissora de TV que passava há um tempo atrás, era sempre comparado ao Gaudí, um arquiteto catalão. Eu lembro até hoje dessa frase, um arquiteto catalão. E aí, as coisas ficam marcadas, né? E aí, isso, de uma certa forma, incomoda, assim, porque é como se a gente precisasse de uma comparação fora, externa. Sim, para legitimar o que o Gabriel faz. Para legitimar o trabalho dele, para legitimar a arte dele, né? Quando o que ele fez está completamente fora do que o Gaudí fez, porque são homens completamente diferentes, com histórias completamente diferentes e com tradições completamente diferentes. Se você, na época até da Jacuba, fazendo uma pesquisa sobre casas africanas, a Casa da Flor se parecia muito mais com uma casa, tinha um nome, agora não vou lembrar específico, eram até mulheres que pintavam as casas, era tipo uma aldeia. Era muito mais parecida com a casa de uma aldeia africana do que a obra do Gaudí. Então, até que ponto a gente precisa estar fazendo esse tipo de associação para legitimar a obra de alguém? E aí isso é com o seu Gabriel, isso é com... O seu Gabriel era um artista popular. Isso é muito comum de acontecer com algum artista popular, quando você faz um contraponto com alguém que tem uma legitimação, assim, que teoricamente seria muito maior, para dizer que a obra de uma outra pessoa é tão boa que se parece com a obra do Gaudí. Do Gaudí. Ana, para a gente encerrar um assunto mais descontraído, eu li lá na sua biografia que você também é figurinista, né? Fala para mim um pouquinho do trabalho do figurinista, né? Porque às vezes a pessoa é um trabalho que não está na frente de cena, mas que é um trabalho super importante, né? Sim, sim, sim.
eu trabalho como figurinista dentro do coletivo, assim, já fiz alguns trabalhos de assistência de figurino e assinei o figurino de um coletivo até de Cabo Frio. Mas o trabalho do figurinista, bom, eu sempre tive um pezinho na história da indumentária. E aí foi dentro do coletivo que eu comecei a construir essa ideia de trabalhar com figurino. E sempre gostei e gosto de colocar a mão na massa, de cortar, de costurar, de colar, de pensar, de colorir, enfim. E aí dentro do coletivo, é claro que dentro do coletivo você tem um espaço para isso, né? Assim. E venho assinando os figurinos do coletivo em La Barca. Mas o processo de figurino, eu entendo muito como um processo coletivo. Assim, eu não posso fazer uma concepção de um figurino sem estar dialogando com o diretor, com o cenógrafo, com o iluminador, com o próprio artista, né? Porque vai ser quem vai vestir a obra que você está criando, a concepção. Então, esse trabalho de figurino, assim como o trabalho de cenografia, enfim, ele precisa estar em diálogo com toda a construção de um projeto. E para mim é muito prazeroso, assim, eu gosto muito de trabalhar com figurino, gosto muito de criar nesse lugar, assim, também. É um pouco mais novo para mim, assim, mas é mais um espaço de criação, né? Mais um espaço onde eu posso estar pensando além pensando além e como artista, atriz, na verdade. Ana, tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz? E aproveita para fazer suas considerações finais. Bom, acho que pergunta que você... Acho que não. Também não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, mas enfim. Bom, como eu falei no início, é sempre importante a gente estar tendo espaços assim para falar sobre o nosso trabalho. Às vezes a gente entra num modus operandi de fazer, né? Faz, resolve, pensa daqui um pouquinho, pensa dali, mas fazer essa entrevista hoje, né? Na verdade, conversar com você hoje, me fez pisar um pouco no freio e pensar no meu fazer, assim, no que eu tenho feito, no que eu já fiz, como eu fiz, quando foi, de rememorar algumas coisas que eu tinha esquecido ou que estavam em lugares que são pouco acessados, né? Porque a vida é isso, a gente está... E quem trabalha com cultura sabe muito bem que se você parar, a vida para junto. Então, a gente não pode parar nunca. E aí, nesse não parar nunca, a gente também esquece de pensar em algumas coisas, ou até de respirar, às vezes. Então, ter essa possibilidade de estar aqui conversando, tem o nome de entrevista, mas para mim é uma conversa, assim, é a possibilidade também de respirar, de parar e de pensar mais um pouco no meu fazer, assim. E fazer essa entrevista no Dia Internacional da Mulher foi uma feliz coincidência e um bom espaço para estar reforçando não só a minha voz enquanto mulher, enquanto artista, enquanto mulher de teatro, na verdade, mas também refletindo sobre o meu fazer, assim. Então, te agradeço. Eu queria te agradecer enormemente, né? Você ter aceito o convite, muito legal. Desejo sucesso para você, para o Bruno, para a La Barca, para todas as suas atividades, né? Como historiadora, como artista, como figurinista, como atriz, enfim. Foi muito legal mesmo, gratidão, tá? Um abraço para você e até mais. Fica aí o convite. Obrigada. Um abraço. E a gente se vê. Tchau, Ana. Tchau.